Se você é criativo, empreendedor e está descobrindo, talvez na marra, como é virar gestor, seja muito bem-vindo ao Fala Firma. Aqui é papo reto sobre o que ninguém te ensina na faculdade, como fazer a gestão acontecer de verdade, com cliente, planilha, perrengue e propósito. Somos duas arquitetas que viraram gestoras, ou será que foi ao contrário? E criamos esse espaço para mostrar que é possível transformar a firma num negócio sustentável, leve e com visão de futuro. É papo direto, real, com aquele toque de bom humor da vida empresarial, como numa boa conversa de firma. Que saudade a gente tava de vocês e tá no ar, então, o primeiro episódio da segunda temporada do Fala Firma e hoje a gente vai falar sobre construção de um negócio a partir de um tema que ainda é considerado tabu. Esse episódio, lembrando, tem o apoio de Chama Velas Veganas Artesanais, uma marca que, assim como as nossas convidadas de hoje, nasceu de propósito, se sustenta com consistência. As velas são 100% veganas, feitas à mão pela criadora e pensadas para criar presença no ambiente, aquele detalhe que muda o clima e convida a gente para desacelerar um pouco. Se tu valoriza produtos bem feitos, com intenção e cuidado em cada etapa, vale muito a pena conhecer. Depois passa lá no Instagram, C Velas Artesanais e entende todo o potencial que essa marca tem. Bom, a gente está gravando esse episódio no mês da mulher. Um mês que, mais do que celebração, também é esse olhar com mais profundidade para temas que ainda são silenciados, inclusive dentro do nosso próprio corpo. Falar de saúde íntima feminina ainda carrega tabu, desinformação e muitas vezes vergonha. E talvez por isso, transformar esse assunto em conversa e em negócio seja também uma forma de autonomia. Porque no fim, quando a gente fala de conhecimento, de acesso e de escolha, a gente está falando de poder. Estamos aqui com a Ana e a Lu, que são fundadoras desse ecossistema de marcas, com o @vageseuneura, @vage.shop, @viqueroficial. Um projeto que nasceu da necessidade de falar com verdade sobre saúde íntima feminina e que hoje se consolidou como um negócio estruturado, com marcas próprias e impacto real na vida de milhares de mulheres. A Ana, fisioterapeuta pélvica, traz o olhar técnico e o cuidado e a responsabilidade de quem lida com um tema ainda cercado de desinformação. Nalu, empresária, é quem transforma propósito em estrutura, ideias e produto e consistência em crescimento. Gurias, sejam muito bem-vindas, então, à nossa mesa. E aqui a gente contou um pouquinho do que tá ali no briefing, né, sobre vocês, mas na verdade a gente quer saber quem são vocês por trás da empresa, né? Contem um pouquinho sobre essa caminhada, sobre quem vocês são e como é que vocês chegaram nessa vida empreendedora. Ah, coisa boa, agradecemos muito o convite, né, Ana Lu? Verdade, é muito bom a gente poder estar aqui e falar um pouquinho sobre a nossa história e principalmente nesse mês da mulher, que querendo ou não é um mês especial para nós, né? Exatamente. Mas para vocês terem ideia, tudo começou lá em 2010, quando eu me formei, comecei a estudar, acabei abrindo um perfil no Instagram até de modo anônimo, ninguém sabia que era eu, não mostrava a minha cara, não tinha meu nome, todos os posts eram anônimos, assim, só com informação, porque eu via justamente essa necessidade da gente falar sobre um assunto tão importante, consultórios sempre cheio de mulheres e as mulheres sempre carregadas com as mesmas desinformações. E, como eu falei pra vocês, anônimo por quê? Anônimo porque realmente é muito difícil da gente poder falar sobre esse assunto. Principalmente quando eu comecei lá 10 anos atrás no Instagram, né? Então, me formei já há bastante tempo e no meio dessa caminhada eu achei a Ana Lu que tornou tudo isso um negócio. Foi eu que achei ela. Deixa eu voltar só um pouquinho na curiosidade. Por que tu resolveu te especializar nesta parte da fisioterapia? Ah, isso foi desde criança. Fui criada no interior. Minha avó, minha bisavó eram parteiras. Todos os meus primos nasceram em casa, na mão da minha avó e da minha bisa. Então, pra mim, é algo que tá no sangue. Então, não via outra possibilidade a não ser trabalhar com isso. E essa parceria se juntou quando? O que aconteceu? Onde é que vocês se encontraram? Então, a parceria começou por acaso, né, Ana? Bem por acaso. Na verdade, não foi tão ao acaso, sim. Porque eu já estava mentalizando muito para achar alguém com a parte de ser a parte financeira, a parte de
fazer as coisas acontecerem, porque mesmo como tu falou, né, a gente se forma, mas a gente não aprende nada sobre empreendedorismo, né? Então, quando a gente estuda ali físio, vai se especializar, ninguém fala nem mesmo como declarar um imposto de renda. Essas coisas básicas, a gente não tem noção nenhuma. E eu sempre cheia de ideias, muito criativa, mas com essa dificuldade de execução, porque afinal são muitos processos, muitos papéis, muitos números, e eu precisava de alguém muito forte pra isso. E aí surgiu o Nalu, né? E a tua história, Nalu? Fala um pouquinho pra nós. A minha história é um pouco diferente. Eu sempre trabalhei muito, eu sempre gostei muito da parte de gestão, de organização. Antes de conhecer a Ana, eu tinha agência de marketing, eu já empreendia. Eu já tinha um negócio que eu considerava de sucesso e eu gostava do que eu fazia. Mas eu tava numa fase da vida que eu tava precisando de alguma coisa a mais. Eu tinha uma agência e eu era muito focada na parte de... Isso faz o quê? Deve fazer uns 10 anos até, a gente tem empresa Tua formação é publicidade? A administração com ênfase em marketing. E aí eu tenho pós em marketing também. Então eu tinha uma agência digital na época que pouco se falava em anúncio online, fazia muito Google AdWords, Facebook Ads, enfim. Tinha uma agência, eu tinha uma média de 20 funcionários trabalhando comigo. E eu trabalhava com serviço. E esse foi a primeira questão que me fez pensar. Porque o serviço, vocês bem sabem, né? Para tu conseguir ter um faturamento melhor, tu tem que prestar mais serviço. E prestar mais serviço numa agência é contratar mais gente. Então, era eu, a única dona, e aquilo estava começando. Eu digo, mas eu preciso achar um jeito de que eu consiga ganhar escala. Porque senão vai chegar a minha hora, não vai mais dar conta, né? E eu vou enlouquecer. Então, eu comecei a olhar para esse lado de produto digital, que pouco se falava na época, né? De curso online, de infoproduto. Isso 10 anos atrás. Em torno de uns 10 anos atrás. E aí que eu comecei a olhar para esse lado. E aí, assim, resumindo, porque senão a história acaba ficando muito longa, eu cheguei à conclusão que eu precisava de alguém que pudesse ensinar alguma coisa. Porque eu sabia fazer, mas eu não sabia... Eu não era um especialista. Eu não tinha... Eu não tava no bastidor, que nem vocês falaram antes, né? E aí, eu comecei a jogar para o universo, como diz a Ana, precisa achar alguém. E a Ana provavelmente também jogou para o universo que precisava achar alguém. E aí, a gente se encontrou... 2019. Em 2019... Não, a gente se encontrou em 2018. A gente abriu a empresa em 2019. Olha aí. É uma coisa mais ou menos. E como é que foi esse encontro? Pré-pandemia. Nós éramos colegas de yoga. Então, um dia a gente almoçou juntas, conversou, daí eu falei sobre o que eu já vinha fazendo e ela falou também sobre as ideias dela lá no Urban. Lembra do Urban? Não, e esse almoço, agora que a gente tá aqui em podcast, dá pra falar, foi uma coisa muito engraçada, porque quem conhece a Ana é uma pessoa super reservada. Eu já sou muito mais, assim, na internet ela é uma coisa, pessoalmente ela e eu já sou uma pessoa que, sou amiga de todo mundo e tal. E aí, naquele dia que a gente foi almoçar juntas, ela me convidou pra almoçar. Ai, olha só. E assim, do nada, eu liguei pra uma amiga, minha amiga me avisou que não ia vir almoçar. E ela ouviu, ela disse, mas quem sabe nós vamos nós. E aí a gente foi, né? Exato. E aí a gente começou a conversar, a gente viu que ia dar um possível match. E aí a gente começou E tu já dava os teus cursos? Eu já tinha um curso que eu dava desde 2017. Que eu mesma gravei em casa com uma câmerazinha. Então eu já tinha. Eu sou desse tempo que eu já... já desenvolvia meus produtos, mas eu trabalhava para uma das maiores empresas assim, de sex shop do Brasil. E então eu não era sócia, não era nada, eu mais dava as ideias, os produtos aconteciam. E daí agora com a Nalu tudo ficou diferente, que a gente faz em casa o negócio. Que ótimo. Legal. E como é que foi para ti? Tu, uma pessoa que idealizou esse negócio, tu já sabia desde sempre o que tu queria, onde tu queria chegar, ou isso foi uma ideia que foi se construindo ao longo do tempo? Hoje, tu é aquela pessoa que tu imaginou ser há 5, 10 anos atrás? Nossa, muito mais, porque eu não imaginava nem com os meus 50 anos que eu tivesse chego aonde a gente chegou. Então, foi muito além. Foi muito além e foi num salto muito grande, porque a pandemia nos possibilitou isso, né? Mas eu ia te perguntar, a internet ajudou bastante Mas a pandemia foi o que resolveu a nossa vida, assim, tipo assim, de fazer crescer mesmo, foi o momento. É ruim dizer, porque a pandemia foi um momento muito difícil para todo mundo, né? Não foi um momento bom. Mas para quem tava no digital, foi assim, onde tudo começou, né? Onde a gente começou a ouvir falar
falar em curso online, as pessoas não iam falar disso, né? E casualmente a gente tinha começado um pouquinho antes da pandemia, assim, uns meses antes. Então é legal falar isso aqui, porque como a gente estava começando num negócio novo, apesar de eu ter agência de marketing digital, não é a mesma coisa, né? A gente trabalhava com infoproduto, é outra coisa. E aí começou a ver a pandemia, as vendas começaram a crescer e a gente... se eu tô com pouco tempo de empresa, tá assim, imagina daqui um tempo, quando eu tiver estruturado e tal. Então, né, foi um aprendizado novo. Foi tudo muito diferente de tudo que eu já tinha aprendido na faculdade, do que eu já tinha visto em outros negócios também. Então, né, e pra nós foi muito bom, né, como empresa, porque foi onde a gente deu o start, a gente começou a trabalhar, né? E no início era só a gente, né? Exatamente, fazia nós duas e deu. E como é que é hoje? Hoje a gente tem 10 pessoas diretas, que são pessoas que trabalham com a gente ali no dia a dia, e mais outros terceiros que acabam trabalhando de forma, como vou dizer, full time, assim, com a gente, né? Que a gente contrata outros terceiros. E aí, hoje a gente tem estrutura de entrega, logística, né? Que lá no início a gente não tinha produto, a gente trabalhava só com infoproduto. Pois né? vocês antes só trabalhavam com cursos. E como é que começou daí o Vage Shop? O que é o Viquer Oficial? O Viquer é a nossa linha de produtos. Que, Opa! Adorei! Nós vamos ganhar presente, eu não tô acreditando. O que é o Viquer? O Viquer, ele nasceu final do ano ou início desse ano? Foi final do ano, recente. foi dezembro. Amei! Sabonetinho íntimo. Olha a melhor linha do Brasil, que a gente tem orgulho de dizer isso. 3 anos Obrigada, de desenvolvimento, gurias. Olha que hidratante íntimo. Contem um pouquinho de como foi desenvolver um produto, então, assim. Eu acho que só vamos dar um passo pra trás, até pra vocês Já entenderem, vamos porque isso é deixar aqui na recente, câmera, tá? ó, Isso é hoje. Fazer a propaganda aqui, ó. A gente começou com um curso, né? Então, aí... Curso para mulheres com dor na relação e também curso de pompoarismo, que é para mulheres que têm perda de urina, têm queda de bexiga, pós-parto, prazer. Então, tinha essas 2 frentes de curso, né? E aí a gente começou a perceber que essa mesma aluna que precisava do curso, ela precisava de um acessório para fazer a prática, e aí ela ia numa loja comprar. Pra comprar. Ou a gente tinha que indicar a loja, né? Essa mesma aluna precisava de um lubrificante para usar na relação, precisava de um sabonete. Então a gente começou a perceber que tinha um espaço para oferecer produto para elas. No início a gente começou a recomendar e a gente então criou uma linha de negócio como influencer. Tipo influenciadora mesmo. A gente ganhava comissão sobre as vendas de outras marcas, né? E aí a gente começou a ver que as gurias queriam mais, porque acontecia muitas vezes, a gente indicou, mas ela ia comprar num outro site, aí ela vinha falar com a gente, e a gente pensou, não, o que a gente pode fazer para, né, enfim, para melhorar isso? Porque isso é uma coisa importante da gente falar. Tudo que a gente faz é uma consequência. A gente, desde que a gente montou a empresa, né, Ana, a gente tem um propósito muito claro da empresa. A gente não somos uma dupla que quer, vamos aí ganhar dinheiro no mercado, vamos montar um produto e vamos colocar para as pessoas. Nunca foi, nem nunca vai ser. A gente quer ser uma solução para o problema das mulheres. E, obviamente, isso precisa ser lucrativo e precisa ser organizado. Né? Então, sempre a gente parte do pressuposto que não, a gente precisa resolver um problema. E aí, então, a gente começou a ver isso. Bom, vamos então começar a trazer produtos pra gente revender. E aí, a gente começou a comprar produtos de outras marcas que a gente conhecia, testava. A gente testa tudo hoje que a gente vende, né? 100%. Começamos meio como marketplace, né? E depois a gente foi evoluindo. A melhor parte deve ser testar os produtos. A gente tem uma rede de testadoras, né? Interessante. Olha, pode ser cobaia. Eu tô tranquila aqui. Bem tranquila. Que ótimo. Bom, e aí nessa questão da gente ter produtos de outras marcas, a gente começou a ver, mas esse produto poderia ser assim. Mas seria melhor se aquele produto fosse assim. Isso muito capitaneado pela Ana, porque a gente divide muito as nossas tarefas. A Ana consegue se dedicar inteiramente para as alunas, para pensar em, enfim, fórmula de produto, em solução. Ela fica 100% focada nisso. Na parte de conteúdo criativo, e eu fico com toda a parte burocrática e de operação do negócio, né? Então, isso é muito bom como empresa, porque, pelo menos para mim, imagino que para Ana também seja, porque cada uma pode fazer o que,
né? Enfim, o que é a sua Eu sua sou de demanda. olho fechado. Se a Ana Lu fala que a precificação correta é tal, eu tenho certeza que ela tá fazendo ali o melhor pra isso, Não, né? e isso é ótimo numa sociedade, né? Sim, porque As partes se complementam, né? não tem sombreamento. Eu acho que o problema é quando sombreia, né? Não tem É. definição de o que é o papel de cada um. E vocês têm bem definidos isso, o que Isso cada uma sempre faz. foi muito claro. E eu sempre fui uma pessoa que eu não queria ter sócio na vida. E aí, quando a gente começou com a empresa, hoje eu sinto que, sei lá, 6, 7 anos depois, eu olho assim... Tá, eu não queria ter sócio, mas hoje eu vivo de uma forma que eu estou feliz assim. Porque é como se eu não tivesse sócio, não. Né? Sim. Aquele ônus que eu pensava assim, vou ter problema e tal, né? Não existe hoje. Então, é algo que é muito positivo. Mas aí, voltando, né? O que a gente percebeu? A gente viu que tinha muitos produtos que a gente gostaria de vender e que a gente não encontrava no mercado. Ou que a gente não tinha preço, porque é aquela coisa, a gente vive no Brasil, né? Não adianta eu comprar um produto se eu não consigo revender ele pelo preço que o mercado está vendendo. Aí, ou eu não vou ganhar dinheiro, né? Ou eu não vou vender. Não tem muito o que fazer. Então, o que a gente pensou? Não. Então, assim, vamos fazer o nosso. E aí, a gente decidiu, bom, vamos começar. Foram 3 anos. Para essa linha que vocês estão recebendo hoje, foram 3 anos. 3 anos. Eu sou chata, vou lá, testo, dá uma mini alergia, uma mini coceira, não, vai lá, E aí fizeram volta. parceria com farmacêutico? Como é que foi? Como é que... Contratando Não, profissionais. Contratando profissional. Eu já Contratando tinha uma profissional. ideia, porque toda vez que eu viajo pra fora do Brasil, eu trago tudo que é produto, vou lá, testo tudo. Então, sou bem exigente pra isso. Daí a gente pensou numa fórmula assim que realmente fosse sem irritantes, que fosse saudável pra mulher, que fosse realmente resolver uma queixa, né? Que é de odor íntimo, de ressecamento, de machucar durante a relação por estar ressecada. E aí, o que eu acho que foi mais trabalhoso nesse tempo, né? Porque há 3 anos, né? Bom, a gente tem estrutura de Anvisa, que isso é uma coisa que as pessoas que estão lá recebendo o produto, elas não têm Não noção, tem ideia. né? Aí, então, assim, tudo isso tem um período que tem que entrar em teste, tem que ver se as pessoas não vão ter problema usando, tem que Estabilidade ver se o de produto vai... fórmula. Então, assim, nesse meio tempo, teve uma versão que a gente adorou, daí depois chegou lá, sei lá, 1 mês, 2 meses, a gente já viu que não era aquilo, né? Ou a gente gostou da fórmula, mas a fragrância não estava boa. E como a gente se especializou em ter produtos 100% naturais, então, assim, isso que vocês estão encontrando hoje é 100% natural. O que vocês vão na farmácia... a Ana pode dizer melhor que eu, né? Conservante, perfume, pH errado. Não Então, dá. aí além de ter uma dificuldade de encontrar matéria-prima natural, a gente tinha essa questão, bom, é natural, mas e aí, vai durar? Né? Como é que vai ser a estabilidade? Será que não vai ter algum vai problema? cair no bolso da cliente, né? Porque não adianta fazer uma fórmula maravilhosa e depois não dá certo. Porque para fazer uma fórmula especial, não dá irritação e ainda por cima durar, né? Dentro de um Inclusive, frasco. até essa linha que vocês estão recebendo aqui, a gente vai lançar um produto, princípio semana que vem, né? Se tudo der certo, já está a olha caminho. só. Que a gente era pra ter lançado junto com essa aqui, que a gente lançou em dezembro. E assim, problemas de, não, ficou muito caro. Chegou a fórmula, ficou caríssimo. Sim. Aí a gente teve que voltar atrás pra mudar a componente pra conseguir ter um preço que fosse adequado lá na ponta, né? Então, tem tudo isso. Então, surgiu a VCare. A nossa tendência agora, como empresa, como VSN, a gente aumentar essa linha de produtos. Esse ano a gente quer lançar mais produtos, inclusive, né? Como eu falei, semana que vem tem um novo lançamento. E a gente quer começar a levar esses produtos para farmácias e para outras lojas também, não só vender no nosso site, né? Então, isso eu ia perguntar, se por enquanto é só no site. hoje a gente tem algumas lojas que revendem, mas não são muitas, até porque a linha é nova, então, né, a gente está começando. Mas a tendência a gente quer trabalhar, inclusive farmácias que estiverem ouvindo. Isso O aí. Aí, nosso ó. contato vai ficar aqui. Isso aí. Sim, muito bem. Bom, e Ana, vamos voltar, tirando a parte do negócio agora, falando sobre mulheres, sobre nós. Quanto desses problemas que vocês abordam, que tu aborda no teu direcionamento no Instagram, é falta de informação das Nossa, mulheres? muito. Para vocês terem ideia, uma mulher no pós-parto, hoje mesmo uma me procurou.
porque foi tentar voltar a ter relação com o parceiro, não tá conseguindo, tá sentindo muito desconforto, parece que é a primeira vez de novo. Cara, como é que um médico vai lá e não fala que é obrigatório tu usar um lubrificante, tu precisa usar um hidratante no período de pós-parto, porque muda completamente os hormônios. Uma mulher que chega na menopausa, quantas mulheres que vão no médico e não tem orientação nenhuma de como elas devem ter, porque mudam os cuidados. Então, grande parte das coisas são desinformações, são tabus. As mulheres não sabem nem entender as próprias secreções, acham que qualquer coisa que cai na calcinha é um sinal de doença. Então é o básico, sabe? Um dos vídeos mais acessados que a gente tem no YouTube, qual que é? Como lavar. Como lavar. Não. Como se higienizar. Não. Sim. Claro. Sério? Claro. Inclusive, a gente tá... Nosso canal do YouTube foi banido recentemente. Esse é um dos nossos maiores Mas problemas. por quê? Por causa disso ou porque vocês... Por causa do tipo de conteúdo. A gente já perdeu o Instagram 2 vezes, o YouTube também acho que já é a segunda ou a terceira vez. Então a gente tem esse problema com as redes sociais. Em novembro a gente perdeu todas, só ficou do Vagina Sem Neura em pé, todas as outras nossas caíram. Então a gente tem esse problema ali, né, com o trabalho. E o que é muito difícil nesse nosso segmento é que tudo que a gente faz é orgânico. Não sei se quem está nos ouvindo tem um pouco de noção, assim, do que é, né, fazer tráfego pago, né? A gente pouco consegue trabalhar assim. Então, a nossa história como empresa, até o momento, a gente é orgânico porque a gente não consegue trabalhar. Então, assim, fazer anúncio, a gente cuida um monte, né, o conteúdo que a gente faz e mesmo assim, a gente não consegue. Para ter uma ideia, o nome da nossa empresa, hoje a gente colocou como VSN. Quando a gente criou a empresa, lá em 2019, a gente queria que o nome fosse Vagina Sem Neura, porque era o nosso nome. Sim. Né? E aí a gente recebeu uma notificação da junta comercial dizendo que a gente não podia usar esse nome, porque ele feria os padrões sociais. Afe Maria. Olha, E aí... preconceito a gente tem que enfrentar ainda, né, pessoal? E daí até o nosso advogado na época falou assim, não, mas se fosse braço sem neura... Sim. Eles iam deixar, é só porque é vagina, né? Sim. Então, a gente já tem um preconceito na base né, da sociedade, enfim. Daí, no fim, a gente até vamos usar a VSN, Sim. né? Enfim, mas para ver, assim, que é tão forte isso. E esses problemas que a gente teve com o Instagram, com o YouTube, toda vez a gente tem que justificar que a gente é um canal educativo. Então, até voltou os vídeos pelos quais caiu o nosso YouTube agora. E são vídeos, assim, 100% educativos. Então, é muito difícil trabalhar esse mercado. Tá, e tu sentiu que as pessoas que te seguem, elas foram evoluindo junto com aquilo que tu demonstra? Elas te seguem e as dúvidas começaram a evoluir também ou não? Sempre tá entrando gente nova e tu tem que voltar para aquele básico que... Não, tu sabe que eu percebo que o público hoje em dia de Instagram é da mulher mais 40 mais. Porque a gurizada mesmo de 20 e poucos anos tá no TikTok, não tá mais no Instagram, né? E são mulheres que elas... tão abertas, é um público bem interessante. Eu vejo muitas mulheres que hoje em dia estão viúvas, que se separaram, estão se descobrindo, estão querendo se conhecer. Então, é bem interessante, assim. Mas claro que a gente está sempre repetindo o básico. Sim. E hoje vocês estão no Instagram, não estão no... Eu tenho TikTok também. Mas o público é muito masculino. É um público muito chinelão. É a palavra, assim. É um público, assim, que não respeita, que tu olha nos comentários, tu vê que acaba atraindo muito mais homem do que o público certo. E no Instagram, tem homem que te segue? Poucos. O público é 97% feminino no perfil. Então, eu consegui, assim, até hoje, deixar muito firme. Porque tu vai olhar perfis, geralmente, de sexualidade, é muito homem comentando, se intrometendo. Então, toda semana eu tenho cuidado de ir lá. Né? Que eu acho que os homens deveriam se interessar por isso também, né? Também, mas claro que o meu conteúdo ele é muito mais sobre saúde, sobre o cuidado feminino, né? Não é tanto sobre sexualidade, assim, sobre relacionamento, por exemplo. Mas todos os dias eu tenho que ir lá, bloquear alguém, fazer esse cuidado, pra justamente não preservar o ambiente, porque é fácil se desvirtuar o negócio. Sim, totalmente. E Ana, tu já pensou em dar curso presencial? Já fez curso presencial? Já fiz muito, nossa, rodei muito o Brasil, principalmente nos anos ali de 2015 a 2018. Tava todo mês, assim, indo pra Goiás, aqueles interior ali da região sudeste, que é um público que adora esses eventos de juntar muita mulher, e é um público que valoriza bastante. E hoje em dia, daí já não mais. E tu tem, assim, não sei se tu
tu tem essa contabilidade, se tem alguma região do Brasil que te segue mais, que comenta mais, que tá mais interessada no assunto? Centro-Oeste. Centro-Oeste. Aham. Centro-Oeste é um público bem fiel, bem firme. Mas temos muitas mulheres de fora, né? Muita mulher da Angola que compra os nossos cursos. Sério? Portugal tem também tem bastante. Mas angolanas tem bastante. Quando vocês iniciaram a sociedade, desde sempre se sabia que vocês queriam abrir essa linha de produtos, que vocês A gente queriam... sempre soube, né? Ah, isso aí tá nas minhas intenções, assim, há muitos anos. Se tu olhar minhas cartinhas lá de anos atrás, de mentalizações e tal, eu sempre imaginava uma linha de cuidado. Então, uma coisa que tava no core. Deixa eu pegar um gancho aqui, porque eu já percebi isso em quase todos os nossos entrevistados empreendedores aqui. Essa coisa, essa pegada que eu tenho, confesso, mas a gente tem uma pegada de fé. Já conversei com vários aqui. Vocês têm essa coisa da fé, do acreditar, do jogar pro universo, que eu vi que vocês estavam falando. Tem bastante. Eu sou do tem universo. Joga pro Tem a universo. tua crença. Tenho a minha crença, eu não tenho nenhuma religião. Eu tenho religião, sou católica, rezo, gosto de rezar, enfim, mas eu não tenho isso de eu acredito no poder que a gente tem de fazer, de colocar a mão e ir lá e fazer, mas ter essa coisa de não, assim como a Ana tem, ela tem uma coisa muito forte, eu acho muito legal isso, e até inclusive a gente se complementa, mas eu tenho mais essa coisa, tem que sentar e fazer, não, mas vamos ver, vamos acreditar e tal, eu não tenho muito esse hábito, acredito, respeito tudo, mas eu não tenho esse hábito de... Então, até nisso elas são o yin e o yang. Isso aí. Muito bem. Muito bom. Gurias, e vamos falar então de futuro. O que vocês pensam para as marcas, médio, longo prazo? O que vem de bom ainda para esse ano? Contem para nós. A ideia a gente quer que essa linha cresça, né? A gente está só começando, a gente quer ter uma linha completa de autocuidado, né? Não só no nosso e-commerce, mas a gente quer estar em todo o Brasil e possivelmente a nível mundial, né? Olha, coisa boa. Sim, e também colocar umas coisinhas mais hots, né? Porque a gente tem produto para fortalecimento íntimo, a gente tem essa espuma de hidratação, a gente tem o creme de hidratação, a gente tem um óleo de reparação, a gente tem calcinhas de algodão. Então, a nossa linha, ela tá crescendo. A gente tem uma outra linha chamada Fox Love, que ela é focada mais nesse lado sex shop. Então, tem body mais splash para usar num momento mais quente, um excitante, pra mulher se conhecer. Então... por aí, né? Importação de vibros. Tem muita Que coisa hoje legal. o nosso site, ele tá muito baseado... Claro, a gente lançou essa linha agora, né? Tem alguns outros produtos, inclusive o Vagifit, que foi nosso primeiro produto, acessório para prática do pompoarismo, que ele é... Nossa, a gente que trouxe esse produto pro Brasil. Então, depois que a gente trouxe, já teve outras pessoas que estão vendendo. Da anteninha. Da anteninha. Sim. Então, a gente começou agora. Então, a ideia é que a gente tenha, em breve, o nosso site seja só produtos nossos. Hoje, os vibradores que a gente compra e revende. Né? Então, a gente quer ter uma linha 100% nossa. Isso vai ser esse ano ainda, certamente, né? Ai, quem sabe uma loja, hein? Uma loja física, será que não? Não sei se uma loja física, mas talvez uma loja conceito. Sim. Provavelmente alguma coisa nessa linha. Que a gente gosta muito do digital, porque o digital aproxima, né? Sim. Então, a gente lá, quando a gente vendia só curso, a gente fazia curso para mulheres do mundo inteiro, né? Hoje, com inteligência artificial, esses cursos podem ser traduzidos e a gente pode trazer outras pessoas que não nos consumiam, né? Então, um produto, a gente imagina que hoje a gente consegue enviar para fora do Brasil também, né? E a gente tem poucos produtos, mas no momento que a gente tiver mais, o céu é o limite, né? Olha só. Muito bem. E as ideias, eu acho que elas vão, pelo menos nos nossos negócios, quando eu e a Rafa, a gente senta para conversar, as ideias, elas vão fluindo, né? Porque, óbvio, tem que ter o pé no chão, mas a gente não pode estar fechado também ao insight, né? O próprio podcast foi assim, né? A gente, olha... não é palestra que eu quero dar, não é roda de conversa, mas eu quero colocar para fora, quero entender o que os empreendedores passam, quero conversar de igual para igual com as pessoas, e aí surgiu o podcast. Então, eu acho legal a gente ter essa linearidade do planejamento, da gestão, mas também, olha, daqui a pouco a tendência mudou, quem sabe a gente não vai para esse lado, para outro. Então, a gente sempre diz que não é bom deixar tudo
tudo super alinhado, porque depois até é difícil de alterar. Todo empreendedor deveria saber que problemas sempre vão ter, né? E assim, começou com um, vai ter outro, e conforme tu vai crescendo, vai aumentar mais os problemas, mas que o diferencial das pessoas de sucesso é como é que tu resolve esses problemas, né? Sim. E eu acho que no momento que a gente entende isso, tu começa a relaxar mais e a entender que tá tudo bem. Tanto é que hoje, lá no início, eu surtava muito mais quando acontecia alguma coisa. Hoje em dia eu digo, tá, beleza, tô puta, né? Não, ok, mas como é que a gente resolve agora e segue adiante, né? Frente. E às vezes a gente fica insistindo numa coisa que não é pra ser aquilo, é pra ser outra. Então, eu acredito nessas coisas do universo. O universo tá te mostrando, não é. Vai por outro caminho. E às vezes aquele caminho, quando tu decide por ele, parece que as coisas se abrem e elas simplesmente fluem. Assim. Né? Tem um momento pra fluir. Gurias, a gente sabe que vocês são super... uma empresa super estruturada, enfim, mas eu acredito que também não tudo são flores, né, ao longo desde 2019. Qual foi o momento que vocês pensaram assim, poxa vida, não era para eu ter largado a minha marca, a minha empresa? Se pensaram também, Se pensaram, né? ou que tava tudo ruim, assim, alguma coisa que vocês tiraram do momento difícil para nos trazer? Eu acho que não tivemos esse momento. Olha! Né? É que assim, o que eu penso, e é uma forma que eu penso pessoalmente, eu sei que a Ana também concorda, é que no momento que tu faz uma escolha, pra mim, a empresa é que nem um casamento. A gente decidiu trabalhar juntas porque a gente quis trabalhar juntas, a gente conversou, a gente fez um acordo sobre isso. Pra mim é como um casamento. Um casamento hoje não tem opção de separar. A empresa também não. Então, assim, não seja separar numa sociedade ou fechar uma empresa. Então, assim, tu tem que estressar todas as possibilidades, Sim, né? Pra ver, bom, tá, não vai dar mais. E a gente tem a sorte, talvez a competência de ter um negócio que ele tá num segmento que a gente pode se reinventar a qualquer momento. Hoje, atualmente, 2026, a gente tá num momento de crise. Com todo mundo que eu converso, as coisas não tão fáceis. Só que é o que eu sempre falo pra Ana e falo pras meninas que trabalham com a gente. Bom, se tá difícil, é o momento da gente se reinventar. Sabe, se a gente fez uma coisa de um jeito até hoje, aquela coisa não tá mais trazendo aquele mesmo resultado, vamos pensar em outra. A gente pode pensar em produto, a gente pode pensar em serviço, a gente tem essa capacidade. Isso que eu, particularmente, acho que é o mais legal. Tu poder fazer o que tu quer, da maneira que tu quer, tu poder criar, pra mim isso não tem preço, né? Então, respondendo, eu imagino que a hora que ficou ruim, a gente decidiu, né, reinventar, mudar. Bom, mas é isso, né? Não sei se a Ana concorda. Não, concordo plenamente. Bom, a gente tem... Tu quer fazer mais alguma pergunta? Não. Tá, a gente tem alguns quadros fixos aqui no nosso... Alguns, tem um. Alguns vários quadros. Quem sabe até a próxima temporada não teremos outros. Mas a gente tem um quadro fixo que é o Na Estante da Firma, tá? Então, a gente quer saber, assim, de vocês, se tem algum livro, algum podcast, algum filme, alguma série, alguma coisa que inspira vocês, não só na parte dos negócios, mas também vocês como pessoas, né? Como pessoa física. Pode falar tu primeiro, porque eu tenho vários. Bom, eu vou começar. Eu acho que uma dica muito boa são os podcasts do Joel J. Nossa, eu escuto sempre. Eu acompanho tudo. É o horário que eu vou pra academia, aqueles episódios que duram 2 horas e meia, então às vezes divido em 2 dias. E eu evito ficar pegando, às vezes, também um monte de informação por aí. Eu gosto de pegar um método, alguém que eu confie, assim, que eu gosto de ouvir e vou, sabe? Então, pra mim, eu acho que é uma pessoa muito acessível, que traz convidados muito bacanas e os papos são sempre bem interessantes. E do meu lado, eu não tenho muito hábito de ouvir podcast. Eu ouço alguns, eu gosto de ouvir os sócios. Enfim, porque eles têm uma capilaridade de convidados que me interessa. Mas eu gosto muito de ler. E os livros, pra mim, eles mudaram minha vida. Eu sou uma pessoa antes de eu ter o hábito da leitura. Eu era uma pessoa antes e eu sou outra pessoa. E se eu tivesse que citar um livro só, eu citaria o livro A Lei do Triunfo. Eu acho que ele se encaixa pra qualquer pessoa, de qualquer fase de vida.
que ele te ensina como ter sucesso na vida, né? Pra quem não A Lei conhece. do Triunfo eu não conheço. Eu livro. também não. Esse não. Esse Napoleão é novo na Hill. nossa estante. Esse é um livro muito legal, porque, assim, Napoleão Hill foi contratado para entrevistar as pessoas de sucesso da época. Então, durante 25 anos, eu acho que foi 25, ele entrevistou as pessoas que tinham sucesso. Então, todos esses empresários da antiga, né, enfim... sei lá, Electrolux, não, Electrolux não. GE? Não, mas é tipo Rockefeller, umas todos coisas... assim, da antiga, né? E aí ele percebeu que essas pessoas não tinham sucesso por acaso. É porque elas tinham ações, né? Atitudes que elas tinham em comum que fizeram elas chegarem aonde elas chegaram. E aí ele então criou esse livro, que é a Lei do Triunfo, onde ele criou 16 lições para chegar ao sucesso. E aí, nessas 16 lições, ele ensina o que tu tem que fazer para ter sucesso. E uma das principais questões que ele aborda, que foi o que mais me ensinou, claro, as 16 lições todo mundo deveria saber de cor e aplicar. Mas, assim, é que tudo é uma coisa só. Então, não adianta tu querer ter sucesso na empresa se a tua vida pessoal tá uma bagunça. Se tu querer ter sucesso financeiro se o teu casamento tá bagunçado, sabe? Então, ele ajuda muito a tu ter clareza e conseguir realizar os seus objetivos. Eu não tenho filhos, mas se eu tivesse, eu ia dizer para ele ler antes de entrar na faculdade, porque isso é muito mais útil, né? E eu acho que uma característica que todos os empresários de sucesso têm, e pelo que a gente vê aqui também, a gente considera vocês empresários de sucesso, é a resiliência, né? É não desistir perante as dificuldades que todos nós encontramos no nosso negócio, especialmente aqui no Brasil, né? Que empreender é um país... Para empreender aqui é muito complicado, é muito difícil, né? Além da nossa tributação ser enorme, são todas as dificuldades do dia a dia. Cada dia uma novidade. A Ana Lu sempre chora quando chega o boletinho do imposto. A gente acaba não dividindo muitas coisas financeiras, mas volta e meia eu digo assim, olha aqui, ó. Bom, por outro lado, que bom que a gente tem imposto pra pagar. Se a gente paga muito imposto, é sinal que tá faturando muito. Então, vamos sempre pensar por esse lado. Então, a gente tem que pensar, mas que dói. Mas sabe de uma coisa, falando sobre isso, né? Que, enfim, acho que a gente tá num espaço propício. Eu tava conversando com uma amiga que ela tava me explicando como é que funcionam as empresas na China. Né? Um país comunista, né? Digamos. E aí ela me disse assim, não, porque na China o governo é teu sócio em todos os negócios, né? Obrigatoriamente o teu sócio é o governo. Então se tem eu e a Ana, mais o governo, né? E aí na hora que ela me contou isso, eu fiquei, mas, né? Aquela coisa do comunismo, né? Mas depois eu fiquei pensando, no fim é até bom. Porque aqui, assim, se tu tem prejuízo na tua empresa, tu paga imposto igual, né? Sim. E lá não, o governo é sócio, então se teve prejuízo, ele tá no prejuízo também, né? Então, nesse sentido, acaba que vale mais a pena. Sim, uma boa coisa para estudar como é que é a tributação lá. Mas, gurias, agora saindo um pouco da firma, contem quem são vocês fora da firma. O que vocês gostam de fazer, onde vocês gostam de estar... Eu sou uma pessoa da natureza, do yoga, dos gatos. Amo fazer churrasco. Meu hobby pra mim é cozinhar, assim. Amo fazer cerâmica, que é uma coisa que eu gosto também de fazer nos meus momentos. Gosto de ler, mas não tanto quanto a Ana Lu. Que a Ana Lu, olha, ela é uma rainha, assim, ó, é uma inspiração da rotina, de se dedicar àquela pessoa que acorda às 5 da manhã, assim, ó. Ela vai ser interessante vocês ouvirem aí. Às 5 da manhã, não cheguei nessa evolução espiritual ainda. Não é 5, agora é às 4:30. Meu Deus! A gente começou às 5, mas aí começou a faltar tempo, daí a gente colocou um pouquinho antes. E tu dorme que horas? Eu durmo cedo. 8:30, 9 horas. Isso, né? Eu durmo depois da meia-noite, que meu marido trabalha até quase 10 da noite todo dia, então a nossa vida de casal começa das 10 da meia-noite, né?
Quer me ver de mau humor, é me botar pra acordar às 4 da manhã. Eu li o livro Milagre da Manhã, não sei se vocês já viram falar. Eu li, tentei aplicar, no segundo dia eu queria morrer. Mas é que tem, né? Tem pessoas que são mais propícias a acordar mais cedo. Eu sou da outras noite, mais- não adianta, não tem. Eu acho que é uma coisa muito pessoal também, né? Eu já tinha o hábito de acordar cedo, mas aí quando eu li o livro, eu fiquei com aquela coisa de tu produzir antes de estar todo mundo acordado. Sim, isso é legal. E pra mim, que trabalho com pessoas e tô sempre resolvendo problemas, a hora que eu não consigo, por exemplo, eu tô de férias, até já falei pra Ana, tô de férias quando tem alguém trabalhando. Eu não consigo ficar de férias quando tem alguém trabalhando, a não ser que eu tenha uma coisa pra fazer, que eu tô numa viagem, que eu tenho um roteiro, porque se eu estiver em casa, no meio da tarde, eu vou estar ali respondendo, vou estar trabalhando, vou estar envolvida. Então, fazer as minhas coisas pessoais antes das pessoas acordarem é meio que uma regra, senão eu não ia conseguir fazer. Então, eu acabei me habituando a acordar cedo, ir pra academia cedo, e aí às 7 horas já tá pronta, já tá com a vida pronta pra começar. Já leu, Eu já sou fez muito- exercício, eu sou já muito anormal, correu. Mas eu não acordo às 4h30. Que Mas eu exemplo sinto a ser muita- seguido, Ana muita Lu, diferença, gente. né? Olha. Não, mas não precisa aquela- ser. cada Não um precisa tem- ser, né, esse horário. É que pra mim, Funciona. como eu trabalho com equipe, eu não consigo. Eu poderia, como empresária, eu poderia começar a trabalhar às 10 da manhã. Seria possível eu organizar minha equipe, ok, só que eu não quero isso, porque eu sei que a hora de produzir, pra mim, eu tenho essa coisa, às 8 horas o pessoal tem que estar trabalhando. E não é porque eu sou a dona da empresa que vou deixar o pessoal trabalhar às 8, eu vou só às 10. Então, eu tenho que dar o exemplo, né? Sim, com certeza. Então, principalmente isso. Ai, que bom. É uma sensação boa, né? Eu imagino assim, ó, eu sou assim também, tá? Não acordo às 4h30, mas gosto de fazer tudo antes do dia começar. A gente já sai com a meta batida, né? O dia começa muito já bom. com a meta batida. Olha, eu me cuidei, eu tive um tempo pra mim. E aí agora, então, o dia pode começar. Pior que é bom, na época que eu muito bom. fazia, assim, de É bom, acordar sim. também antes e fazer tudo antes, era É, antes do não, amanhecer. Mas era eu acho que a bom. gente tem fases, né? Porque eu também já fui de uma fase do tipo, não preciso trabalhar enquanto eles dormem. Tipo, vamos. Aí eu comecei a tirar um tempo pra mim na tarde, assim, do tipo, tá, agora já tudo que eu precisava resolver de BO eu resolvi de manhã, porque é aquela loucura. Quem trabalha com pessoas sabe, é sempre um problema novo. Sempre. Então as manhãs são um caos. Aí de tarde parece que a coisa estabiliza um pouco. Eu disse, não, então agora eu vou pra academia, agora eu vou fazer o meu skincare, agora eu vou cuidar de mim e deu. Aí tudo bem. Então são fases, né? Na verdade, Sim. é isso. Bom, gurias, a gente tem a nossa pergunta final, que é a pergunta de milhões. Que é, se a firma tivesse voz, o que ela estaria gritando agora? Eu escrevi isso. Eu escrevi isso, mas não falei pra ela que eu escrevi. Eu iria dizer, bora gozar, meu povo. Muito bom. Eu ia dizer, de mulher pra mulher, É, vi quero. Boa! As duas maravilhosas. Gurias, então agora espaço aberto para vocês falarem. A gente já tá encerrando aqui. Para vocês falarem um pouco sobre redes sociais, onde é que você encontra. Os Enfim, produtos, né? Os o serviços. encerramento. Tudo, Falem o que vocês quiserem. Bom, ali na link da bio, né, do Vagina Sem Neura, a gente tem o Linktree ali com todos os contatos, né, mas a gente tem principalmente o Vagishop, que é o nosso site oficial, onde encontra todos os nossos produtos, tudo que a gente trabalha. A gente tem os cursos, que daí eles abrem mais por temporada, porque a gente, por exemplo, agora a gente começou uma turma 2 semanas atrás, então pelas próximas 4 semanas eu tô guiando essa mulherada. Hoje à noite eu tenho aula das alunas, né, ensinar os exercícios íntimos, então para aquela mulher que às vezes não tem a possibilidade de ter uma fisioterapeuta pélvica na sua cidade, para aprender a fazer exercícios, de desbloquear seu corpo. Então ali a gente encontra bastante coisas, mas a gente tem o site, o Instagram do VCare também, que tem os posts específicos falando só de cuidado íntimo. A gente criou os Instagrams separados, porque como é muito assunto, a gente não dava conta de ter tudo num lugar só e também por ter uma... Segurança. É uma contingência para as outras, porque se acontece de novo, de cair o Instagram, de cair. né? Como já aconteceu mais de uma vez, né? Então, a gente tem um Instagram onde a gente fala só de dor na relação, por exemplo. Não fala de dor na relação, fala de soluções para dor na relação, né? O Quando Amar Dói.
A gente tem, então, a Academia do Pompoar, que é esse nosso programa que a gente tem para exercício íntimo. Então, esses perfis separados, a gente tenta focar bem diferenciado o que é cada assunto, né? E o YouTube, que é o canal da Vage, que até esse episódio ir pro ar, torcemos para ele voltar. Ele vai voltar. Vai ter Canal da voltado até Vage. lá. Ai, sim, com certeza. O juiz já liberou, só tá esperando. Há mais de um mês já, assim. Ai, caramba. Que função. É isso aí. Faz parte. Bom, Ana Lu, muito obrigada por trazerem clareza, um tema que por muito tempo foi silenciado, não só aqui no nosso podcast, mas na vida de vocês. Parabéns pela atitude, por ir atrás, ir além e não se mexer por um Instagram bloqueado. Muito obrigada por isso. E, no fim das contas, esse episódio mostra que negócio também é sobre coragem, né? De falar, de construir, de sustentar o que se acredita. E você que nos ouviu até aqui, conta pra gente quais foram os insights que a firma te trouxe nesse episódio. A gente quer saber o que fez sentido pra você, o que provocou e o que ficou. E ainda, se não tá com a gente no Instagram, nos segue lá no @FalaFirmaPodcast. Por lá a gente continua essa conversa, mostra os bastidores e aprofunda tudo aquilo que ajuda a firma a acontecer dia a dia. Não perde os próximos episódios, a segunda temporada tá começando agora, tem muito conteúdo pela frente. Ativa as notificações lá do Spotify e do YouTube e acompanhe a gente nessa temporada. Porque a firma só vai se você vem junto.